Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos ao último ponto das nossas aulas aqui de processo 2, que é a continuação do que já iniciamos na semana passada, que é o ponto da ação rescisória. Na semana passada nós vimos o cabimento da rescisória, vimos o objeto, na verdade, da rescisória, com as configurações que foram dadas por esse tema, pelo novo CPC, para esse tema, pelo novo CPC de 2015. Vimos as hipóteses de cabimento da rescisória, vimos as complexidades que envolvem cada uma delas, a questão da violação à norma jurídica, a súmula 343 do STF, a questão do erro de fato, enfim, demos uma passada geral ali pelas hipóteses de cabimento da rescisória, com destaque muito importante sobre o cabimento da rescisória, com fundamento em precedente, posterior na esteira do entendimento mais recente da STJ, né, que inclusive proferiu esse entendimento de que a rescisória fundada em precedente não pode ter por objeto precedente posterior, faz todo sentido, enfim. Vimos aí todos os aspectos relativos à hipótese de cabimento, às hipóteses de cabimento da ação rescisória. Vocês puderam observar que é uma ação muito excepcional. A ação rescisória não existe para ser utilizada como sucedâneo recursal, como um recurso que a parte ainda tem para fazer para impugnar uma decisão que não lhe satisfaz. A ideia não é essa. A rescisória só pode ser cabível mesmo naquelas situações em que há vícios tão graves na decisão que o sistema permite que se viole a coisa julgada, que se desconstitua a coisa julgada, que vocês sabem que tem uma grande importância, em prol de uma série de outras garantias que vão ser preservadas em cada uma dessas hipóteses de cabimento que nós vimos. Então, ela é muito excepcional, tá? E essa excepcionalidade vai se refletir em algumas coisas que nós veremos agora também, gente. É importante nós entendermos, tá? Para começo de conversa, os requisitos. Hoje nós falaremos dos requisitos de admissibilidade da rescisória e também do procedimento da rescisória, ok? Claro que a rescisória começa com uma petição inicial, e ela é uma ação de competência originária dos tribunais, mas ela é uma ação como outra qualquer. Ela terá que observar os requisitos da petição inicial, lá do artigo 319, todos eles. Será necessário, então, seguir aqueles procedimentos, salvo a previsão da audiência, a indicação da opção pela audiência, etc., do 334, que não vai acontecer, mas quanto aos demais requisitos, todos estarão presentes aqui no caso da ação rescisória. As partes legítimas para a ação rescisória são todos aqueles que participaram da ação originária, aquela ação em que foi proferida a decisão rescindenda. Olha o nome, decisão rescindenda, a decisão que vai ser objeto da rescisória. Então, quem pode propor a ação rescisória, quem vai figurar como réu na ação rescisória são aqueles que foram partes no processo, aqueles que podem ter sofrido um prejuízo em razão daquela decisão. Sucessores também, pessoal, sucessores eventualmente das partes também terão legitimidade aqui para a rescisória. O Ministério Público terá legitimidade para a rescisória nas situações em que ele atue como fiscal da lei ou deva atuar como fiscal da lei, e também nos casos de colusão entre as partes ou simulação, o Ministério Público também terá legitimidade para a propositura da ação rescisória aqui, ok? É importante observar essa questão da sucessão, gente. Eu tive uma situação bem complexa, inclusive em razão disso, tá? Era uma ação que tramitava no Maranhão, famoso Maranhão, né? Vocês já me ouviram falar várias vezes dos probleminhas ou problemões que eu tive lá no Maranhão, e esse problemão aqui foi bem naquele caso super complicado que eu já contei pra vocês, que eu não vou contar aqui neste vídeo, porque é melhor não dizer, né, não contar tanto, isso por aí é melhor nem lembrar, mas vocês sabem de que caso eu estou falando. E qual que foi a questão? Havia uma sentença condenatória que formou coisa julgada, houve trânsito em julgado, essa sentença já era objeto de uma execução pela empresa autora, uma execução de 45 milhões na época, tá? Iniciamos então uma ação rescisória, o réu, que era um banco, propôs a ação rescisória para desconstituir a decisão daquele caso, tinha uma série de ilegalidades, uma série de problemas ali, violação à coisa julgada, alegamos uma série de coisas dentro das hipóteses de cabimento.
e propusemos a rescisória somente contra a empresa. Até porque a própria execução que a empresa havia iniciado havia sido proposta somente em nome dela, tá? O cumprimento de sentença, no caso. Bom, vem a empresa, apresenta a contestação na rescisória, alegando que seria necessário citar para a rescisória outros réus. Haveria outros réus ali a figurarem no polo passivo daquela rescisória, que seriam cessionários do crédito decorrente da sentença. Então, a empresa cedeu parte do crédito, 75% do crédito, se eu não me engano, para outras duas empresas, e ela tentava dizer que essas duas empresas que eram cessionárias tinham então que figurar no polo passivo da rescisória, porque elas seriam diretamente atingidas pela ação caso a ação rescisória fosse julgada procedente e a sentença fosse desconstituída. Afinal de contas, elas tinham parte daquele crédito. E tinham mesmo, estava certa essa alegação. E aí foi necessário então emendar a inicial para incluir essas empresas como réis na rescisória, e elas então ingressaram. A grande questão é que a empresa iniciou a execução sozinha. Isso também gerou uma série de discussões super interessantes, né? Porque não era caso de prosseguimento da execução pelas cessionárias ou ela junto, né? Era um caso em que o crédito foi cedido antes de começar a execução e ela iniciou a execução pelo valor integral. Enfim, isso é uma outra discussão que eu deixo para vocês fazerem lá na execução. Por hora eu só uso esse exemplo para vocês se lembrarem, e porque eu acho que vocês estão com saudades de eu contar algum caos aí pra vocês, né? Porque eu sempre faço isso, tenho feito isso mais no nosso momento do Collaborate. Mas isso para mostrar para vocês que, de fato, aqueles que sejam sucessores, como no caso dessas empresas, né? No caso do cessionário, terão também que figurar nos polos da ação rescisória. Ok, pessoal? Outro requisito importantíssimo é a tempestividade. O prazo da ação rescisória é de 2 anos. 2 anos contados da data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, tá? Já vou falar de um problemão que decorre disso, tá? 2 anos, pessoal. Este prazo é decadencial. A natureza dele é de decadencial. Significa que ele não se suspende nem se interrompe. Não para em feriados, em fins de semana, em recesso forense, nada. Diferentemente do que acontece com os prazos processuais, né? Então não confundam, tá? O prazo da rescisória é decadencial, ele não se interrompe. Mas é claro, se ele vencer num fim de semana, num dia em que não há expediente forense, aí ele se prorroga pro primeiro dia útil seguinte por uma questão de praticidade, né? Eu não consigo protocolar minha rescisória. Então, aí ele precisa ser prorrogado, tá? Aqui tem alguns detalhes importantes, gente. Primeiro, o que marca o trânsito em julgado, em geral, nos processos, é uma certidão de trânsito em julgado. Que o cartório vem e, se for físico, coloca lá um carimbo, a decisão tal transitou em julgado no dia tal, ou agora temos lá todos os registros também no processo eletrônico, a depender do sistema que seja utilizado. Qual que é o grande problema? Muitas vezes esse carimbo está errado. Acontece muitas vezes do registro do trânsito em julgado, da certidão de trânsito em julgado estar equivocada no processo. Já passei por isso e é desesperador. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que saber contar quando o trânsito em julgado acontece e calcular o prazo de 2 anos da rescisória a partir disso. Porque senão fica um pouco complicado você perder o prazo da sua rescisória por conta de uma certidão equivocada. Claro, depois você pode alegar que você foi induzido em erro pelo cartório, mas a chance disso dar certo nem sempre existe, e então é sempre bom tomar cuidado. Quando que o trânsito em julgado acontece, gente? Depois que escoou o prazo para o último recurso daquela decisão. Então você tem que pegar a sua decisão, verificar que decisão é essa e qual recurso caberia daquela decisão. E aí, a depender do recurso, você saberá o prazo para esse recurso. Então, por exemplo, era uma sentença, a parte não fez o recurso de apelação, mas ela poderia fazer em 15 dias. Então, você conta 15 dias da intimação da sentença, no dia seguinte, no 16º dia, ocorre o trânsito em julgado. Mas você foi até o fim, você chegou lá no STF, no STJ ou no STF, saiu um acórdão, a última possibilidade agora, embargos de declaração. Já fez embargos de divergência, já fez tudo que tinha para fazer. Só cabe embargo de declaração, cujo prazo é 5 dias. Você conta 5 dias da data da intimação da decisão, no 6º dia, acontece o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, você conta o prazo de 2 anos para sua rescisória, ok? Parece bobagem, mas não é. Já tive inúmeros casos em que fui fazer a rescisória e a certidão estava errada. Em um deles, inclusive, foi um sufoco.
porque havia um recurso extraordinário que ninguém sabia que existia, porque era um processo que não era nosso, chegou depois, etc. Daí que a gente foi descobrir, e aí tinha uma certidão de trânsito em julgado no STJ, então estávamos contando dali, sem saber que tinha havido um recurso extraordinário, e aí então o trânsito em julgado aconteceu lá, daquele recurso extraordinário, isso gerou questões de competência, enfim, uma série de questões aí relativas à propositura da ação rescisória. Então há de se tomar cuidado com todas essas questões, ok, gente? Tem que ter certeza de quando que o trânsito em julgado aconteceu. Algumas outras questões relativas ao prazo. Esse termo inicial da contagem do prazo gerou muita polêmica quando veio o CPC de 2015. Por quê? Agora vocês sabem, isso já era um problema antes, agora ele passa a ser um problema ainda maior, porque vocês sabem que existe a possibilidade do julgamento antecipado parcial do mérito. O que é o julgamento antecipado parcial do mérito, gente? É uma decisão que é proferida com base no artigo 356 do CPC, e na qual o juiz, diante de 3 pedidos, pode julgar desde logo um deles, porque ele é incontroverso, porque não há outras provas a produzir, etc., e toca o processo com relação a outros 2. Essa decisão do 356 é uma decisão definitiva de mérito, que forma, portanto, coisa julgada material e pode ser objeto de uma ação rescisória. Vimos isso na semana passada, inclusive. Agora, imagine a situação. Você já tem, inclusive, o trânsito julgado dessa decisão. Ela já se tornou imutável. Só que você precisa esperar o final do processo, porque o prazo de 2 anos da rescisória se conta da última decisão proferida no processo. Inclusive, havia uma súmula do STJ tratando sobre isso, e isso acabou entrando no novo CPC com esta previsão. A doutrina discute muito essa questão, na medida em que esta decisão de mérito parcial deveria ser objeto de ação rescisória imediatamente. Então, o prazo de 2 anos para a rescisória dessa decisão deveria ser proposto a partir dali, do trânsito julgado dessa decisão, e depois, se houvesse a necessidade de uma rescisória da sentença, aí se faria outra ação rescisória da sentença, contando-se os 2 anos do trânsito julgado da sentença. Então, nós teríamos 2 rescisórias no processo, ou quantas fossem necessárias, em razão das decisões de mérito proferidas, tá? Acabou que não foi esse entendimento, a doutrina insiste nisso. Já se tentou chegar numa solução parcial, entendendo, por exemplo, que a parte poderia fazer a rescisória uma vez transitada em julgado a decisão parcial de mérito, e ela teria até 2 anos depois do trânsito em julgado da sentença para fazer essa rescisória, mas isso me parece um pouco equivocado na medida em que esse prazo para rescisória ficaria gigante e não teríamos como aceitar isso à luz das previsões do código. Então, na prática, o que acontece é que, teoricamente, se tem que esperar a última decisão para só daí, o trânsito julgado da última decisão, para só daí se contar o prazo para ação rescisória. Essa é uma questão super polêmica e super interessante, tá? Que ainda não teve solução. Então é bem bacana a gente pensar nela, ok? E aí vem um outro detalhe bem importante, gente. Essa decisão de mérito, vocês devem se lembrar do ano passado, do 356, pode ser objeto de execução definitiva. Então imaginem, você é réu, pode sofrer uma execução definitiva dessa decisão, você precisará eventualmente pagar os valores, cumprir a obrigação que foi fixada nessa decisão, porém você não pode propor ação rescisória para discutir eventualmente ilegalidades, absurdos que existam nessa decisão. Bem equivocado isso, né? De fato, deveria o código ter previsto que o prazo de 2 anos da rescisória se conta do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, independentemente do fim desse processo. Não foi isso que aconteceu, ok? Outras questões importantes do prazo, vejam como aí é uma questão importante, tá? Quando nós estivermos diante de prova nova, lembrem-se que esta é uma das hipóteses de cabimento da rescisória, prova nova. O prazo de 2 anos é contado da descoberta da prova, porém há um período de 5 anos para isso, tem um limite de 5 anos para isso. Claro, porque senão o resto da vida você pode descobrir uma prova nova e entrar com uma rescisória. Então você tem 2 anos a partir da descoberta da prova, mas isso tem que ficar dentro de um prazo de 5 anos do trânsito em julgado da decisão, ok? Quando for
ação rescisória fundada na hipótese de colusão entre as partes ou simulação, o prazo começa de quando aquele terceiro que foi prejudicado por isso tomar ciência do fato que enseja, que o leva a concluir pela colusão ou simulação. Também existe aí uma diferença. E naquelas hipóteses das ações decisórias do artigo 525, do artigo 535, que são aquelas ações decisórias fundadas em entendimento do STF sobre inconstitucionalidade da norma, eu já falei isso para vocês no vídeo anterior, o prazo de 2 anos se conta do trânsito julgado da decisão do STF. Critiquei isso com vocês, principalmente à luz do controle difuso, né? No vídeo anterior, para mim não faz o menor sentido no controle difuso isso se aplicar, mas ok, foi também a opção. Mas ali vocês devem se lembrar que pode haver a modulação dos efeitos. Então, se o STF, ao declarar a inconstitucionalidade da lei, que foi fundamento da sentença, diz que aquela inconstitucionalidade só vale dali para frente, isso não pode ser aplicável a nenhuma situação retroativa. Isso tem, inclusive, uma análise interessante dessa previsão com a súmula 343 do STF, né? Implica uma certa hipótese de relativização da súmula, isso também é importante de lembrar, ok, gente? Então vejam que nós temos aí várias peculiaridades com relação ao prazo de 2 anos da ação rescisória, e ele é muito importante, tá? Claro que muita gente deixa para propor a rescisória nos últimos dias e aí vira aquela correria, tá? E aí quando eu explicar a competência para vocês, a gente chega numa discussão bem interessante relativa a isso, tá? Daqui a pouquinho, vamos falar de competência agora e daqui a pouquinho eu explico para vocês um outro problema que vem disso, tá? Competência para rescisória de tribunal, gente. Uma rescisória nunca vai ser proposta em primeiro grau, tá? Ação rescisória é ação de competência originária dos tribunais. Então, você vai propor a sua rescisória no Tribunal de Justiça do Paraná, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no STJ, no STF. Todos eles têm competência para julgar a ação rescisória. Como que eu sei onde eu vou propor a ação rescisória? A ação rescisória será proposta perante o órgão que proferiu a última decisão rescindenda no processo. Antigamente nós falávamos a última decisão de mérito no processo, mas agora fica complicado falar a última decisão de mérito, porque vocês devem se lembrar que cabe a ação rescisória também contra decisões que não são propriamente de mérito, mas que geram aquelas estabilidades de que falamos no outro vídeo, né? Então é importante observar que nesse caso eu estou falando do último tribunal que se manifestou sobre a decisão rescindenda. O que significa isso, gente? Se você vai fazer uma rescisória contra uma sentença que ficou lá em primeiro grau, não houve apelação, por exemplo, ou a apelação foi interposta, mas ela não foi conhecida, portanto ela não foi julgada no mérito, faltou preparo, intempestiva, seja lá o que for, a apelação não foi conhecida, a competência para rescisória é do tribunal ao qual aquele juízo que proferiu a sentença está vinculado. Não cabe ação rescisória em primeiro grau, é perante o tribunal. Se houve uma apelação interposta e esta apelação foi conhecida e provida, também será o Tribunal de Justiça que foi quem julgou a apelação, caso aquilo tenha terminado ali. É possível que tenha sido interposto um recurso especial contra essa apelação, esse acórdão da apelação. Então, imagine, há uma sentença de mérito, ou vamos trabalhar só com as sentenças de mérito, gente, embora vocês saibam que é possível também aqui nós tratarmos do cabimento de rescisória contra as sentenças do 486, por exemplo, tá? Mas vamos imaginar que é uma sentença de mérito. Uma sentença de mérito que é objeto de uma apelação. Uma apelação que chega no tribunal, é conhecida, é julgada no mérito, seja provido ou improvido o recurso, tanto faz, mas enfim, aquela decisão é proferida ali no âmbito do tribunal e contra esse acórdão do tribunal é interposto um recurso especial. E esse recurso especial não é conhecido ali pelo próprio tribunal local. A sua rescisória continua sendo interposta no tribunal local. Imaginem que o tribunal local admite o recurso especial. O juízo do recurso especial de admissibilidade é positivo. Esse recurso especial sobe para o STJ. Mas ao chegar no STJ, o STJ nega seguimento ao recurso especial. Por falta de algum requisito, pré-questionamento, por exemplo. A sua rescisória vai ser proposta no Tribunal de Justiça. Porque a última decisão sobre aquela decisão de mérito foi proferida por ele. E não pelo STJ, que nem encostou no recurso, né? O recurso não podia ser conhecido pelo STJ. Agora, se o recurso especial for julgado pelo STJ e tiver provimento negado pelo STJ,
aí a sua rescisória vai ser interposta no STJ. Se houver um recurso extraordinário que seja julgado no mérito pelo STF, sua rescisória será interposta no STF. E aqui tem que se tomar um cuidado. Aconteceu isso comigo uma vez. Fizemos uma rescisória aqui no TJ do Paraná, porque a última decisão tinha sido uma decisão do STJ que negou o seguimento a um recurso especial com fundamento na súmula 83 do STJ. Não sei se vocês vão se lembrar, mas a súmula 83 do STJ é aquela que diz que o recurso dará seguimento negado quando o entendimento do acordo estiver no sentido do entendimento do STJ. E aí eles negam seguimento, tá? É uma decisão de negativa de seguimento, olhamos para aquilo e pensamos, negou seguimento, a competência não é do STJ. A competência do TJ do Paraná, fizemos a ação rescisória no TJ do Paraná, na época do CPC de 73. Bom, essa rescisória recebe uma decisão de negativa de seguimento, inadmissibilidade, né? Indeferiram a ação rescisória, porque o Tribunal de Justiça do Paraná seria incompetente para julgar essa rescisória. Olhamos para aquilo, gerou uma baita preocupação, porque o prazo estava quase terminando, o prazo de 2 anos, então a gente ia ter que correr para fazer outra rescisória, né? E aí o entendimento do TJ do Paraná foi o de que, ao aplicar a súmula 83, o STJ disse que o acordo estava de acordo com a sua jurisprudência na época, né? Sim, e era isso. E isso seria um julgamento de mérito do recurso, ainda que se estivesse diante de uma negativa de segmento do recurso, porque aí o STJ olhou e falou, não, o acordo está certo. Está certo porque está de acordo com o meu entendimento e isso equivale a um julgamento de mérito do recurso especial e por isso a competência seria do STJ. Bom, corremos para o STJ, me lembro que fizemos uma inicial de rescisória que dissemos assim, o STJ, não sei se é você, o Tribunal de Justiça diz que é, então estou fazendo aqui a rescisória para você. E acabou que era, deu certo, deu tempo de fazer e o STJ entendeu que era competente para isso, tá? Então temos que tomar cuidado também com esses entendimentos da jurisprudência, gente. Na dúvida, é melhor fazer uma pesquisa para entender como a STJ tem pensado, tá? Mas não sendo esse caso da súmula 83, em que de fato acaba se tendo ali um exame do acerto ou não da decisão, né? Se for hipótese de falta de pré-questionamento, intempestividade, qualquer outro requisito, e essa decisão tiver sido proferida pelo STJ, isso não muda a competência para rescisória, que vai ser do Tribunal de Justiça, que foi quem decidiu efetivamente o mérito, que é justamente o que vai justificar a propositura da rescisória com base naquelas hipóteses de cabimento. E aqui tem uma mudança interessante do CPC de 2015, porque imagine se eu não tivesse prazo mais para fazer essa rescisória, né? Que eu fiz no TJ do Paraná e acabou o prazo, não tinha mais 2 anos para fazer no STJ, não ia ter como fazer. Então agora vem o código e prevê que quando se constatar a incompetência do órgão que foi indicado pela parte autora na ação rescisória, ela será intimada para regularizar aquilo com a remessa para o órgão competente. Então haverá aí um deslocamento de competência, uma correção dessa competência, que é o que deve acontecer quando se trata de competência, né? O entendimento anterior era de que quando você fazia a rescisória para um órgão que não era competente, isso não era um problema de incompetência, isso era um problema de impossibilidade jurídica do pedido, porque aquele órgão que não proferiu a decisão não poderia desconstituir a decisão de outro órgão. Então eles tratavam isso sob a perspectiva da impossibilidade jurídica do pedido, que nem existe mais, como vocês bem sabem, né? Por conta disso é que agora, então, existirá essas modificações de competência, elas têm que existir para justamente se preservar o direito da parte, ela não tem aí esse problema em razão do prazo de 2 anos que pode se escoar. E realmente existem várias dúvidas na prática sobre onde fazer a rescisória. E cuidado também, gente, porque aqui tem uma confusãozinha com o prazo, né? O prazo de 2 anos conta-se do trânsito da última decisão proferida no processo. Mas pode ser que o órgão que proferiu a última decisão do processo não seja competente para a rescisória, porque pode ser o STJ com uma decisão de negativa de seguimento do recurso especial. Se o STJ nega seguimento ao recurso especial por falta de pré-questionamento, por exemplo, é do trânsito em julgado desta decisão que vai contar, vocês vão contar o prazo de 2 anos. Ótimo. Porém, a competência para rescisória é do TJ do Paraná, no nosso exemplo. Porque o STJ não julgou o mérito, não analisou a decisão rescindenda em si. E sim, só negou seguimento ao recurso, nem olhou para a decisão que era objeto dele, ok? Então, cuidado, porque a análise do termo inicial do prazo e a análise do órgão competente podem ser já respostas diferentes.
Você conta o prazo da decisão de um órgão, mas faz a rescisória perante outro órgão. Os cases que eu trouxe para vocês na aula de hoje vão ajudá-los a aplicar isso na prática, para que vocês possam ver como de fato isso pode dar uma certa confusão. Daqui a pouquinho eu volto com o procedimento da ação rescisória, gente. E mais um requisito que faltou ainda. Até já!